Existe um ditado cabalístico que diz que um sonho não interpretado é que nem uma carta não aberta. A gente vai saber mais sobre esse ditado, o que ele significa, no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayeshev, hoje focando nos parágrafos 93 e 94 do Zohar, oitavo ano de leitura. Como vocês já devem ter percebido, a porção de Vayeshev fala bastante de sonhos, né? Porque estamos falando de José, que era uma figura que sonhava bastante. E nesses dois parágrafos que eu estou abordando, dois sábios do Zohar, o Rabi Hia e o Rabi Yossi, vêm falar com o Rabi Shimon e fazem uma pergunta sobre o ditado que eu mencionei antes da vinheta, né? Tem esse ditado cabalístico de que um sonho não interpretado é que nem uma carta não aberta. Né? O significado muito óbvio, que é como se tivesse uma mensagem que foi dada para você, você não abriu a carta, você não soube o que a carta está querendo dizer. Mas a pergunta dos dois sábios para o Rabi Shimon é, por que tem esse ditado? Qual é o significado? Quer dizer que se você não interpretar o sonho, ele não vai acontecer, essa é a primeira opção, ou ele vai acontecer, mas você não vai ficar sabendo, então por isso ele é como uma carta não aberta. E a resposta do Rabi Shimon é que é essa segunda opção. Então não é que se você não interpretar o sonho ele não vai acontecer. Ele vai, tá? Mas você perdeu a oportunidade de receber uma notificação do céu. E aí o Rabi Shimon explica, né, no Zohar, que sempre que alguma coisa vai acontecer no mundo, nós recebemos um aviso. Portanto, é quase que uma dádiva divina você saber ler esses avisos. Por isso o ditado. Se você não sabe ler esses avisos, você está perdendo uma oportunidade de ter aí um certo nível de profecia. Né? Porque as coisas vão acontecer de qualquer modo, Deus quer avisar dessas coisas e você então só tem que saber ler os sinais. Se você não sabe, é como se Deus falasse, que pena, né? Eu estou te dando uma carta e você não está abrindo. Eu estou tentando te avisar e você não está querendo saber. E aí o Zohar diz então, como a gente falou no vídeo da segunda-feira, que isso acontece em níveis, né? Você tem níveis desses avisos, vamos chamar de níveis de profecia. O nível mais elevado é o dos profetas, que a gente fala que não tem mais hoje em dia. Depois disso você tem os sábios, tá? Que podem receber aí algum aviso por causa da sua sabedoria, eles conseguem entender o mundo e o que vai acontecer. Depois você tem os sonhos, tá? Mesmo quando não tem os sonhos, você tem depois as intuições que a gente falou, né? Pessoas que mesmo acordadas recebem algum aviso. E o Zohar diz que, em última instância, uma frase meio enigmática que o Zohar fala, mas que os pássaros dos céus também carregam mensagens. Tá? Então, se você for entender literalmente isso, existe uma arte na Kabbalah que é de você interpretar o movimento dos pássaros. E eles servem como uma espécie de oráculo, né? Você, por exemplo, do mesmo jeito que talvez estuda astrologia, que estuda geomancia, né? Você poderia estudar o movimento dos pássaros. Agora, existe uma outra interpretação que seria algo um pouco mais simbólico, no sentido, você tem que ouvir o cantar dos pássaros e saber interpretar, não é necessariamente um oráculo, né? É algo um pouco mais elaborado, quase que uma sensibilidade espiritual. É como se falar a linguagem dos pássaros, né? E aí você tem algumas histórias no Zohar mesmo corroborando isso, que o Rabi Shimon sabia falar a linguagem dos pássaros, que Elias sabia falar, e não só figuras boas, tá? Balaão também sabia. Balaão, Labão, eles sabiam essas linguagens dos pássaros. E aliás, de outros animais, mas o Zohar está falando agora desse. Enfim, o resumo aqui da história é que Deus está sempre falando o que vai acontecer. Deus faz questão de avisar. E nós devemos, então, se possível, aprender as linguagens que Deus utiliza para dar esses avisos, e é um benefício para nós, né? Em especial, a linguagem dos sonhos. Um bom dia a todos e tudo de bom.